Vamos aprender a fixar o tempo em que a saída estará a nível alto. O circuito é um monoestável que, como o seu próprio nome indica, tem um único estado estável. Normalmente o circuito tem a sua saída a zero, a terminal 4 do circuito integrado, e quando lhe introduzimos na entrada um sinal, chamado disparo porque ativa o temporizador, que não é nada mais que uma mudança de 1 a 0, se ativa a saída durante o tempo que calculamos previamente e que virá estabelecido pelos componentes do circuito. O circuito. Você poderá perceber melhor a utilidade do circuito quando queira ativar algum outro circuito durante um tempo determinado. Não se obtém grande precisão, mas podem conseguir-se tempos que vão desde os microsegundos até algumas dezenas de segundos. No esquema, vemos que para dispará-lo se utiliza a tecla P1, em série com o resistor R1. Desta forma, quando a tecla está aberta através do resistor R1, a porta U1A tem a entrada do terminal 1 conectada ao negativo da alimentação, motivo pelo qual não se dispara. Controle da temporização. A fórmula que determina o tempo em que o sinal de saída, terminal 4 de U1B, está a nível alto é a seguinte: T igual 1,2 vezes R2 vezes C1. Se o capacitor é eletrolítico, como neste caso, devemos respeitar a polaridade indicada, de tal forma que o positivo fique sempre para o lado do resistor R2 de 470K. No caso de que o capacitor não seja eletrolítico, não importa a ordem de inserção dos seus terminais. Colocação em funcionamento. O circuito tem a saída conectada ao LED LD8 através de uma resistência limitadora, também temos a saída invertida que podemos ver refletida no diodo LED LD7. Para inverter a saída se forma uma porta inversora com a porta U1C, unindo as suas duas entradas. Com os componentes do circuito, e substituindo nele, podemos obter uma temporização de uns 12 segundos. Portanto, em repouso, ou seja, sem tocar a tecla e com a alimentação conectada, o diodo LED LD8 estará apagado e o LD7 iluminado. Quando pressionamos P1 a entrada do terminal 1 de U1A, se colocará a nível alto e se ativará o monoestável, motivo pelo qual a saída passará a nível alto e o LED LD8 se iluminará, enquanto que LD7 se apagará por estar invertido. Experimentos. Se quisermos aumentar a temporização do monoestável, podemos fazer várias coisas: aumentar R2, aumentar C1 ou ambas. Se, pelo contrário, quisermos diminuí-la, o que faremos será reduzir o valor de qualquer uma delas. Este efeito pode ser visto de forma teórica sobre a própria fórmula. Para aumentar a capacidade de C1, podemos colocar em paralelo outro capacitor, por exemplo, o de 10 microfarad. Desta forma obteremos um de 32 microfarad. Se colocarmos componentes de forma que o tempo seja muito pequeno, milissegundos ou menos, parecerá que os diodos LED estão sempre iluminados, já que o olho humano não é capaz de captar variações tão rápidas. Primeiro momento. Ligando a alimentação, a corrente flui para energizar o CI do negativo até o pino 7, e do 14 até o positivo. A carga vinda do negativo torna a entrada 1 também negativa, 0. As entradas 5 e 6 ficam positivas, 1, por se conectarem ao positivo pelo R2, 470K, levando a saída 4 a 0 e entrada 2 também. Estando as entradas 1 e 2 a 0, a saída 3 vai a 1, deixando C1 sem função. Como a saída 4 está em 0, o LED 8 não acende. Já as entradas 8 e 9 estão a 0, devido à saída 4, e tornam a saída 10 em 1, acendendo o LED 7. Segundo momento. Pressionando o interruptor P1, a entrada 1 vai a 1, alterando a saída 3 para 0 e carregando rapidamente C1, que torna as entradas 5 e 6 negativas, 0. A saída 4 muda para 1, ligando o LED 8. As entradas 8 e 9, tendo mudadas para 1, levam a saída 10 a 0, desligando o LED 7. P1 sem ser pressionado, retorna a entrada 1 a 0. Isso faz a saída 3 voltar a 1, descarregando bem lentamente C1. Quase sem carga em C1, 5 e 6 voltam a 1. A saída 4 volta a 0, desligando o LED 8. As entradas 8 e 9 passam a 0, levando a saída 10 a 1, acendendo o LED 7. A entrada 2 acompanha a saída 4.
Essa entrada só tem valor igual à entrada 1 quando acende o LED 7. Depois, as duas entradas ficam invertidas até retornar a acender o LED 7. Esse é o monte o seu laboratório 14. Você vai fazer acionar e por um tempo ele vai desligar. Ele liga e depois desliga. Então vou ligar aqui, ó, aí liga um LED que é o seria o 7, né? E se você colocar no positivo, aí ele conta, dá uns 10 segundos mais ou menos. Pronto. Agora a outra experiência era acrescentando mais um capacitor de 10 microfarads. Aí ele passa por uns 18 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, quase 18. Então quanto mais você acrescentar aqui, mais ele vai demorar. É isso aí.